Por gentileza, Salmo 61. Salmos 61, versículo 1 ao versículo número 8. Uma vez que os irmãos encontrarem, mantenham suas Bíblias abertas, por gentileza, para estarmos discorrendo os versículos desse salmo e tanto outros da palavra do Senhor. Salmo 61, versículo 1 ao versículo número 8. Vamos colocar sobre nossos pés, em reverência à palavra do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Assim diz as Escrituras Sagradas. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a Ti, por estar batido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preservem. Assim cantarei salmos ao Teu nome perpetualmente, para pagar os meus votos de dia em dia. Glória a Deus. Oremos. Pai Santo, obrigado pela oportunidade da Tua palavra. Fala aos nossos corações, pois precisamos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Deus os abençoa, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós chegamos ao 48º salmo escrito aí pelo nosso irmão, rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E toda a palavra de Deus, ela é proveitosa. As escrituras sagradas, elas são inspiradas por Deus, né? Deus inspirou homens e mulheres para escrever, né? E essas palavras que falaram no passado, elas falam também no presente. Elas ajudou vidas no passado, elas ajudam vidas também no presente. A Bíblia, ela é viva e eficaz. Ela cumpre sempre o seu propósito e muito mais do que nós pensamos e imaginando, né? Ela vai além, né? Muito mais além das expectativas humanas. Isso é as Sagradas Escrituras. Esse Salmo 61 é um salmo onde Davi, ele está em uma situação ainda delicada, pois ele está com seu coração dolorido, aflito, magoado, por o problema que ele está levando ou carregando dentro da sua própria família. O seu filho Absalão agora se levanta contra o seu pai, é rebelde contra o seu pai, e ele tem que viver, tem que se deparar, né, com a situação tão delicada diante do seu filho, o seu próprio filho que se levantou contra Davi. E ele escreve esse salmo exatamente no momento de dor, por seu filho Absalão se levantar contra ele, e ele precisar fugir do seu palácio, deixando tudo para trás. E Absalão assume ali Jerusalém, e ainda procura o seu próprio pai para o fazer dano mal, né? Procurando para matar o seu próprio pai. E Davi escreve esse salmo com seu coração dolorido, e ele diz no versículo 1 aí: ouve, ó Deus, o meu
clamor e atende a minha oração. Então, diante de toda a calamidade que Davi está passando, ele faz algo muito importante, que eu e você precisamos sempre fazer diante de momentos de incertezas, de calamidade, de situações adversas, que é a oração. Só suportaremos os momentos de aflição, de dificuldade, só passaremos do outro lado, irmãos, somente através da oração. O crente que ora, que busca ao Senhor, ele consegue passar do outro lado, ele consegue vencer as calamidades, as dificuldades que se levantam nas nossas vidas diariamente. E Davi faz exatamente isso, ele ora a Deus. Davi era um homem de oração, ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Davi, ele tinha prazer de estar aos pés do Senhor em oração. No Salmo 55, versículo 17, você pode perceber que ele vai dizer: de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi era um homem de oração. Ele tinha uma oração como estilo de vida, assim como Daniel. Daniel tinha oração como estilo de vida, por mais que o decreto do rei era para fazer mal ou prender, matar alguém que fizesse outra adoração, a não ser ao rei Nabucodonosor, ao rei Dario, melhor dizendo, né? Daniel não se importou com isso. Daniel não tinha sua vida como preciosa, né? Ele continuou em oração, mesmo tendo a sua vida colocada em risco, porque ele tinha um estilo de vida em oração. Isso é muito importante, irmão, nós não somente orar, mas termos um estilo de vida de oração. Davi, ele orava de manhã, ele orava meio-dia, ele orava à tarde, estilo de vida, assim também como Daniel. Aleluias. E mais, versículo número 2, ele diz: desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Davi, agora que ele revela o seu motivo da oração, o seu coração está o quê? Abatido. É o seu filho que se levantou contra ele. Não é uma pessoa estranha, não é os filisteus, não é os amorreus, não eram os inimigos do povo de Deus, era alguém dentro da sua própria casa. Se tem uma coisa mais desagradável do que um filho se levantar contra você, coisa mais terrível de um filho se levantar contra um pai, uma vez que a palavra do Senhor nos orienta ao filho honrar o pai e a honrar a mãe, não se levantar contra o pai e a mãe, não desrespeitar. Um filho, quando ele desonra o pai, quando desonra a mãe, está ferindo princípios bíblicos, está acarretando maldição para a sua vida, porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios 6, honra o teu pai e honra a tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Um filho que ele quiser ter vida longa, que ele se quiser ter uma vida de abundância, a receita é honrar o pai e honrar a mãe. Tem coisa mais agradável de um pai ver os filhos desonrar os seus próprios pais, né? Um filho, quando desonra o seu pai, é algo muito desagradável, que temos visto muito na nossa sociedade. Filhos que não respeitam mais os pais, filhos que se levantam contra os pais, que levantam a voz contra os pais, que não dá benção mais, e que a voz mais alta é dos filhos, e muitos pais precisam ficar calados de tamanha ignorância. Isso é desonra, isso não agrada o coração de Deus. Davi está com o seu coração abatido. O que está trazendo abatimento do seu coração de Davi não é a perseguição dos inimigos, não, mas por alguém dentro da sua própria casa, Absalão, que se levantou contra o seu próprio pai. Versículo de número 2 ainda, na parte B, ele diz: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Davi, com seu coração abatido, ele fala assim: Senhor, me leva para a rocha que é mais alta do que eu. Ele pede o Senhor para levar ele a lugares altos, para ele identificar melhor
a localidade dos ataques dos seus inimigos. Quem está em lugares altos, eles conseguem enxergar melhor as saídas. Quem está no alto enxerga melhor. Se você está no lugar alto, você enxerga a cidade melhor. Não é verdade? Imagine se você está em um labirinto. A pessoa que está em um labirinto, ele está completamente perdido. Ele não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Mas se a pessoa que está do alto, ele enxerga o labirinto e ele sabe, ele mostra com mais facilidade a saída. Uma pessoa que está perdida em um cerrado qualquer, ou um deserto, ele fica sem saber para onde ir, pois ele está perdido, ele está embaixo, mas aquele que está em cima, ele consegue identificar a melhor saída, se ele pode prosseguir, se ele pode retornar, se ele pode ir para a direita ou para a esquerda. É o que Davi está dizendo aqui: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, ou seja, me leva a lugares mais elevados, para que eu possa enxergar a melhor saída, a melhor solução. Isso é muito importante, meus irmãos, nós orarmos assim também, pedir ao Senhor que nos leva a lugares mais altos, para enxergarmos as melhores saídas. Glória a Deus. Versículo número 3, ele continua dizendo: pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Davi diz que Deus, ele é o seu refúgio. No momento de perigo, que seu próprio filho está perseguindo Davi, buscando estratégia para alcançar Davi e fazer o mal ao seu próprio pai, Davi, ele tem em Deus o seu refúgio, pois tu tens sido o meu refúgio. O que significa um refúgio? É um lugar de segurança, é um abrigo, é um lugar onde ele estará escondido. Se você percebe o Salmo 46, ele diz que Deus, ele é o nosso refúgio. Nós precisamos refugiar em quem? Em Deus sempre. Davi se refugia em Deus. E diante dos perigos iminentes, meus irmãos, nós precisamos também sempre nos refugiar em Deus, nos esconder em Deus. O salmista diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Davi se refugiava em Deus. Ele diz que Deus é uma torre forte contra o inimigo. Davi entende que ele é fraco, mas que Deus é forte. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós não somos fortes, nós somos fracos. Deus, quando levanta o profeta Joel, ele fala assim: Joel, fala ao meu povo que eles são fracos, mas eles têm um Deus que é forte. Digo fraco, eu sou forte. Glória a Deus, nós somos fracos, mas nós temos um Deus que é forte, e Ele tudo pode por mim e por você. Glória a Deus. E mais, versículo número 4, Davi diz: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. 2 pontos importantíssimos aqui no versículo número 4, o que Davi diz. Ele diz que habitarei no teu tabernáculo para sempre. Davi está com saudade da casa de Deus. Percebe, irmãos, que Davi agora é um fugitivo. Ele não está em Jerusalém. Ele precisou sair às pressas. Se ele não está em Jerusalém, se ele é um fugitivo, ele está longe do tabernáculo, ele está longe da igreja, ele está longe de cultuar a Deus como ele cultuava. Ele tem saudade de estar no tabernáculo, na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Razão é essa, ele está fugindo. Davi, no Salmo 122, versículo 1, ele diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Davi tinha prazer de estar na casa do Senhor. Eu fico feliz quando chega o momento de ir para a casa do Senhor. Versículo 27, capítulo 27 de Salmo, versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Davi orava, buscava o Senhor, para estar sempre na presença do Senhor, para estar no tabernáculo, para estar na presença, na casa do Senhor. E tabernáculo significa casa de Deus. E hoje nós olhamos para a nossa geração, e vemos o tanto que poucas pessoas têm o prazer de estar na casa do Senhor.
Tem gente que está perdendo o prazer de vir para a casa do Senhor. Estando na casa do Senhor, não estando é a mesma coisa. Vir à igreja ou não vir é a mesma coisa. Muitos que vêm à casa do Senhor não vêm com um propósito também. Muitos estão se tornando desigrejados, pensando que tem que cultuar em casa, que a igreja não é importante. E muitos que vêm à igreja vêm com uma intenção diferente daquilo que é o propósito de Deus para nós estarmos na congregação. Nós viemos para a congregação para adorar o Todo-Poderoso. É essa a razão de estarmos na congregação. Porque na congregação o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Na congregação nós somos preparados como noivo do Senhor. Na congregação o Senhor molda a nossa vida de dentro para fora, pela sua palavra. Esse é o nosso objetivo de vir para a igreja, de congregar. Eu vou para a congregação para adorar o Senhor. A oportunidade de estar adorando e o Senhor trabalhar em minha vida, trabalhar em mim, tirar de mim tudo aquilo que não lhe agrada, me preparar como noiva para um dia estarmos com o noivo. Davi tinha essa preocupação. Davi amava estar na presença do Senhor, no tabernáculo de Deus, e quando ele se viu impossibilitado, o seu coração doeu. Quando o crente, irmãos, ele aprende a estar na casa do Senhor, não tem nada que lhe segura. Ele só não vem se ele não dá conta mesmo, um motivo de enfermidade em cima da cama, ou motivo de viagem, ou motivo de trabalho, mas ele não perde uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Quando ele tem uma aula vaga, ele já corre para a igreja. Me lembro que quando eu estudava no período da noite, às terças-feiras, quintas-feiras, quando tinha alguma aula vaga, e que eu olhava no relógio que dava tempo para ir para a igreja, mesmo que eu chegava já quase no amém, eu corria para a casa do Senhor. Não perdi a oportunidade, porque tem aula vaga, agora eu vou para casa, nada disso. Eu corria para a casa do Senhor, porque eu tinha prazer de estar na igreja. Isso é o salmista está dizendo isso aqui, exatamente isso aqui, que ele tinha prazer de estar na casa do Senhor, mas ele estava impossibilitado de estar no tabernáculo, na casa de Deus, pela perseguição do seu próprio filho, Absalão. Ele continua o segundo ponto aí, do versículo 4, ele diz: abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, onde Davi se abriga debaixo das asas do Altíssimo. Ele tem prazer e ele procura estar debaixo das asas do Todo-Poderoso, porque debaixo das asas do Senhor nós estamos guardados e protegidos. Glória a Deus. Ele já havia falado essa verdade lá no Salmo 57, no versículo número 1, na parte B. Ele já havia falado essa palavra que ele estava debaixo das asas do Altíssimo. 57 do Salmo, versículo 1, a parte B, Salmo 57. Olha o que ele diz: e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passa as calamidades. No momento de calamidades, onde que Davi estava? Debaixo das asas do Altíssimo, protegido, guardado. E isso Deus quer para nós, que estivemos sempre debaixo das suas asas, protegidos, pois quem está debaixo das asas do Altíssimo, ele está guardado, o inimigo não toca. Aleluias. E se você perceber lá em Lucas, capítulo 13, versículo 34, o próprio Jesus, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que vêm até ti. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. E vocês não quiseram. O que mais Deus quer é isso, irmãos, que estejamos todos nós debaixo das suas asas, porque se estivermos debaixo das asas do Todo-Poderoso, o mal não nos toca. O mal não nos toca. Eu vi uma ilustração interessante, que um fazendeiro, ele colocou fogo num determinada localidade do seu sítio, e de repente esse fogo se alastrou, tomou proporções terríveis, saiu do controle, e um desespero para apagar as chamas, e ali atingiu as suas criações, muitos animais morreram, e quando eles conseguiram controlar ali as chamas, eles perceberam que havia ali uma galinha, e ela estava morta,
e do lado tinha um pintinho também que estava morto. Mas de repente ele percebeu que as asas daquela galinha começou a mexer. E quando eles viraram, aquela galinha tinha um pintinho debaixo das asas daquela galinha. E ele estava vivo. Ele foi salvo, porque aquele pintinho ficou debaixo das asas da sua mãe. Mas aquele pintinho que saiu, morreu. Então, o Senhor quer que eu e você estejamos sempre debaixo das asas, porque estaremos sempre protegidos. Glória a Deus. Se possível for, o próprio Jesus, Ele morre como Ele morreu, mas para dar vida a você, glória a Deus, aleluia. Estejamos sempre debaixo das asas do Altíssimo. Aleluias. E mais, versículo de número 5, ele diz: pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a herança dos que temem ao teu nome. Davi diz que Deus ouviu os seus votos, ou seja, Deus aceitou o voto de Davi. Diante da calamidade, Davi faz um voto a Deus. Não sabemos que voto ele fez, mas Davi fez um voto a Deus. E Davi diz que Deus ouviu o seu voto, que Deus aceitou o seu voto. No versículo 8, ele diz também: assim cantarei salmos ao teu nome perpetualmente, para pagar os meus votos dia a dia. Davi fez um voto a Deus, Deus ouviu o seu voto e também aceitou o seu voto. Voto, irmãos, é muito importante. Voto é bíblico, voto é uma arma que Deus disponibilizou para aqueles que creem no seu nome. Voto é bíblico. É importante nós fazermos um voto a Deus. De repente você está numa situação delicada, constrangedora, a porta não abre, a coisa não acontece, você pode usar essa arma. Nós temos várias armas, tem a arma da oração, você tem a arma do jejum, você tem a arma da palavra, você tem a arma do voto a Deus. E muitas vezes nós não usamos essa arma. E essa arma é poderosa. Davi usou essa arma do voto, e Deus deu vitória para ele. Ele diz que Deus aceitou o seu voto. Se você perceber lá em Números, no capítulo de número 30, versículo 2, Números 30, versículo de número 2, ele diz assim, quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligado à sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Isso é voto a Deus. Você pode fazer um voto a Deus, tudo que saiu da sua boca. Fez um voto, cumpriu também o seu voto. Lá em Deuteronômio também, capítulo de número 23, versículo 21, Deuteronômio 23, 21, ele diz assim: quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. O voto é uma arma para nós usarmos, mas é fazer um voto com responsabilidade, é fazer um voto com os pés no chão, fazer um voto a Deus, e na certeza que você vai cumprir esse voto, que você vai pagar o seu voto, porque se você fizer um voto e não cumprir o seu voto, o que a palavra do Senhor fala? Que em ti haverá pecado. E temos que ter responsabilidade com o nosso voto. Jefté, no livro de Juízes, ele fez um voto a Deus. Ele falou: se Deus viesse dar vitória a ele diante dos seus inimigos, a primeira pessoa, ou ele pensava que sairia um animal, quando viesse ao encontro dele, ele falou que apresentava em sacrifício a Deus quando ele chegasse em casa. Se Deus me der vitória dos meus inimigos, o primeiro que sair ao meu encontro, o primeiro que eu enxergar quando eu chegar na minha apresentarei sacrifício a Deus. Talvez estava pensando que era um animal que ele presenciaria primeiro, mas não foi. Para sua surpresa, quem ele presenciou primeiro foi a sua filha. E ele havia feito um voto a Deus. E quem apareceu primeiro, quem ele visualizou primeiro, foi a sua filha. E ele falou que o primeiro ele sacrificaria a Deus. Então um voto que com falta de responsabilidade, de ter os pés no chão. Fazer um voto que você não pode cumprir. Como que ele agora vai matar a sua filha? Sendo que a palavra do Senhor nos orienta
a não matar, que é um dos mandamentos de Deus, não matarás. Ele não poderia matar sua filha, mas ele havia feito um voto, e ele não pôde cumprir o seu voto, porque era um voto de tirar a vida da sua própria filha. Então o voto é bíblico, mas precisamos ter os pés no chão para fazermos os nossos votos. E ainda, Eclesiastes, de número 5, Eclesiastes 5, versículo de número 4 e 5, ele falando ainda a respeito de voto. Aleluias. Eclesiastes, capítulo número 5, versículo de número 4 e o 5, olha o que ele diz: quando a Deus fizer algum voto, ou seja, nós fazemos voto aqui, irmão, a Deus. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumprir. Fez o voto? Vai cumprir. Não tarde em cumprir. Porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. É melhor é que não votes, do que votar e não pagar. Então é melhor não votar. Se não for para cumprir, se não for para pagar, se não for para honrar com a palavra, então é melhor não votar. Porque se votou, precisa cumprir com o seu voto. Então, voto é uma arma poderosa para fazermos a Deus, para usarmos, é para crente, para a igreja do Senhor, mas precisa ter os pés no chão. Davi diz que Deus aceitou o seu voto. Ele fala assim: eu vou pagar, eu pagarei com alegria os meus votos de dia a dia. Davi teve prazer de pagar os seus votos, porque Deus atendeu, aceitou o seu voto. Glória a Deus. Versículo número 6, ainda Davi diz assim: prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Versículo 7 ainda: ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Davi, ele pede a Deus dias prolongados. Davi pede vida longa a Deus. Dias prolongados, vida longa ao rei. Era algo até que os súditos falavam ao rei, né? Uma saudação do seu súdito para o rei era essa: vida longa ao rei, vida longa ao rei. Então Davi, ele pediu vida longa a Deus. Ele percebeu que diante da perseguição de Absalão, ele poderia morrer a qualquer momento. Ele fala assim: eu não quero morrer agora não, estou novo, eu tenho muito ainda pela frente, eu quero ter vida longa. Irmãos, o dom da vida é maravilhoso, né? Quem é que não quer ter vida longa? Todos nós queremos ter vida longa, e mais, vida longa com qualidade. Nós queremos viver bastante. Deus nos fez, irmão, para termos, na verdade o Senhor criou o ser humano para viver eternamente. Deus não criou o ser humano para morrer. Quando Deus cria Adão e Eva, era para eles viver eternamente. Mas a morte só chegou a esse casal através do pecado. Deus nos criou para termos vida longa, para que tenhamos vida e vida em abundância. Aleluias. Olha o que João 10:10 é o que ele diz nessa palavra. João capítulo 10, versículo número 10. Ele diz que o ladrão, ele não vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Satanás. E é o ladrão, João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Deus, aleluia, o Todo-Poderoso, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Abundância é pouca vida, é poucos anos, não, meu irmão, é vida em abundância. O Senhor tem abundância de vidas para nós, e com qualidade de vida, que temos prazer em todas as áreas. Vida e abundância é uma vida que temos prazer em todas as áreas, é o que Deus tem para nós, meus irmãos. Aleluia. E Davi está pedindo a Deus para que Deus venha prolongar os seus dias, porque Ele tem prazer de viver. Quantas pessoas estão perdendo o prazer de viver? Eles querem antecipar a sua morte, uns tiram suas próprias vidas, outros vivem vegetando, não querem viver, perdeu o prazer de viver, e Deus tem vida para nós, irmãos. O dom da vida é maravilhoso demais.
Será que temos orado assim? Será que nossas orações temos orado como Davi? Senhor, prolonga meus anos de vida, eu quero viver muito, me dá muitos anos de vida, com qualidade, com satisfação, com alegria na tua presença. Davi pede, e é interessante que Davi pediu e Deus atendeu, irmão. Deus atendeu esse pedido de oração de Davi aqui, e Deus prolongou os seus anos de vida. Se você perceber lá em primeiros livros das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 27 e o 28, fala dos últimos dias de Davi, a morte de Davi. Olha só, como que Davi chegou no final da sua vida. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Davi reinou, foi rei em Israel, irmãos, não foi 40 dias, não foi 40 noites, mas foi 40 anos, foi 40 meses, foi 40 anos. Hoje, se você perceber, dentro da política nacional, é 4 anos de mandato. Um presidente, um deputado, um vereador, um senador, é 4 anos de mandato somente. E Davi reinou 40 anos. Foi rei em Israel, vida longa, ele pediu a Deus, Deus vida longa para ele. 40 anos em Israel. Em Hebrom, reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. Rei, somente sendo rei, 40 anos de reinado. Versículo 28 diz, e morreu numa boa velhice. Ele morreu numa má velhice? Ele morreu doente em cima de uma cama? Como é que foi a morte de Davi? Em uma boa velhice. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, e mais, riqueza e glória. E morreu numa boa velhice, morte natural. Que morte, se tiver uma morte boa, irmãos? Se tivesse de escolher uma morte, é a morte natural. Você deitar, despedir da sua família, como Davi fez. Davi despediu da sua esposa, chamou seu filho Salomão, passou o cajado para ele e dormiu. E não acordou mais. Dormiu para essa vida, mas acordou para a vida eterna. Que morte maravilhosa como essa. Se fosse para escolher uma morte, escolheria uma morte assim como Davi, cheio de dias, uma boa velhice, e morte natural. Dormiu, boa noite, meu bem, boa noite, meus filhos, até tal dia, e dormiu. De repente, o dia amanhece, eu imagino que Betseba está ali acordando Davi, meu bem, meu bem, meu bem, porque agora o homem já partiu há muito tempo, já está na glória. Então Davi, ele pediu a Deus vida longa, e Deus deu vida longa a Davi. Eu quero concluir esse estudo dessa noite dizendo, enquanto Davi fugia de Saul, presta atenção nisso, enquanto Davi fugia de Saul, ele estava em perigo. Enquanto Davi fugia de Saul, ele estava em perigo. Mas foi no conforto do seu palácio que ele quase pereceu. Enquanto ele estava fugindo de Saul, ele estava em perigo. Mas foi no conforto do seu palácio que ele quase pereceu. Porque o seu filho está perseguindo Davi. Por causa do pecado lá atrás. O pecado de Davi com Betseba. Vem as consequências. O seu irmão Absalão assassinou seu filho Aminon. E agora Absalão usurpa o trono do seu pai. E ainda procura tirar a própria vida do seu pai. Então, enquanto Davi fugia de Saul, ele estava em perigo. Mas foi no conforto do seu palácio que ele quase pereceu. Isso é uma grande lição para nós, irmãos. Cuidado com os dias de abundância. Cuidado, nos dias que está dando tudo certo, para você não se esquecer de Deus. Davi está dando tudo certo, agora ele é rei em Israel, ele está no palácio. Os seus inimigos, os mais ferozes, já foram vencidos. Davi não precisava mais ir para a guerra, como ele ia para a guerra, não. Agora ele pode enviar os seus súditos, os seus guerreiros, ele pode ficar tranquilo como ele ficou no palácio. E no conforto do seu palácio,
ele cometeu um pecado terrível que quase faz ele perecer. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele nos ensina, no capítulo 4, ele nos ensina algo muito importante. Ele fala que ele aprendeu a viver, a adorar a Deus em todas as situações, a ser a mesma pessoa diante de Deus em todas as situações. Ele fala que aprendeu a viver no momento de escassez, adorar a Deus no momento de escassez. Quantas pessoas no momento de escassez não sabem viver? Ele não sabe adorar a Deus. Quando chega um momento de escassez, quando chega no momento da despensa vazia, quando chega no momento da enfermidade, quando chega no momento que não tem dinheiro, que falta tudo, que mal tem água na geladeira, muitos começam a olhar para Deus e murmurar de Deus, virar as costas para Deus, culpar a Deus. Nós temos muito cuidado com isso. Tem muitas pessoas, quando eles estão na abundância, eles também esquecem de Deus. Vive como Deus não existisse. O seu Deus não é mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Criador dos céus e da terra. O seu Deus agora é o seu dinheiro, é a sua fama, é o seu poder aquisitivo. Nós precisamos ter muito cuidado nesses dois extremos. No momento de escassez, não virar as costas para Deus. E no momento de abundância também não esquecer de Deus. Paulo diz, eu aprendi a adorar a Deus em todas as situações, tanto na escassez, tanto na abundância. Ele fala um versículo maravilhoso, Filipenses 4,13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias, eu posso estar na escassez, mas sairei da escassez, porque Deus é aquele que me fortalece. Eu posso estar na abundância, mas não virarei as costas para o meu Deus, não abandonarei o meu Deus, pois Ele é aquele que me fortalece. Oh, aleluias. Glória a Deus. Se coloque de pé. Coloque a mão à altura do seu coração. Talvez você está vivendo momentos assim como Davi viveu, de desamor na sua família. Alguém dentro da tua casa que você ama se levantou contra você. Não é mais o mesmo. Esse filho não é mais o mesmo. Essa filha não é mais a mesma. E você, não foi essa criação que você ensinou, mas o Senhor está aqui para visitar a tua casa, o Senhor está aqui para visitar o teu lar, para trazer os seus filhos para próximo de você. Oh Pai, em nome de Jesus, cuida da nossa casa, Pai, cuida do nosso lar. Meu Deus, como pais, nós queremos ver os nossos filhos, meu Pai, nos honrando. Como pais, nós queremos, ó Pai, Senhor, educá-los, ajudá-los, meu Deus, da caminhada. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a termos nossa família no temor, meu Pai, da Tua palavra, Senhor. Declararmos como Josué declarou, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus, que desamor, que tristeza, que dor, meu Deus, Davi passou, tendo seu próprio filho se levantando contra ele, trilhando outros caminhos. Oh Pai, tem misericórdia. Nos ajuda, meu Pai, a viver essa palavra, Senhor. E nos fortalecer em Ti, em oração, e crendo, meu Pai, que o Senhor é aquele, meu Deus, que reverte todo o quadro adverso, meu Pai, a tornar favorável a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e cremos nessa palavra que o Senhor preencheu os nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode bradar amém, você pode bradar aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus por essa palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Pode sentar, Deus os abençoa, em nome do Senhor Jesus. Já estamos concluindo, e se Jesus não voltar, até a próxima terça-feira estaremos caminhando aí no 49º Salmo escrito por Davi, até o 73, nós temos uma boa caminhada, mas concluiremos no nome do Senhor Jesus. Quinta-feira nós temos a tarde da bênção e culto de oração. Nós temos a nossa convenção, continua orando pela convenção, desse dia 16, 17 e 18, vai ser uma bênção para a glória de Deus Pai e toda a igreja, dia 18, ok? Às 18 horas na sede, continua divulgando nas suas redes sociais, repostando, ok? Sempre que nós postarmos nos grupos, os irmãos repostem nas suas redes sociais. Amém?
Glória a Deus por isso. Vamos colocar sobre nossos pés para nós orarmos e agradecermos ao Senhor. Logo após a oração, os irmãos façam a fila para nós orarmos e ungir você, para que você saia daqui abençoado, abençoada no nome do Senhor Jesus. Pastora Sheila, leva a sua oração agradecendo a Papai dos Céus. Oremos, Senhor Deus, nós queremos, meu Pai, te agradecer, meu Deus, por essa palavra, te agradecer, meu Deus, por este culto, que possamos, meu Deus, estar colocando em prática, meu Deus, a Tua palavra dessa noite, que possamos te adorar, meu Pai, em todas as ocasiões, Deus. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua graça e da Tua cobertura, nos dando um resto de semana abençoado. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Com suas mãos bem abertas, receba as bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos digam amém, amém. Deus abençoe a todos. Ficamos na paz do Senhor Jesus.